deixa a gente sozinho no deserto. Ele não deixa a gente sozinho, não. Ele nos dá força e condições para vencer a luta. Agora o povo, preste bem atenção nisso. O povo aqui agora, irmãos, nessa segunda parte do capítulo 17, observe que o povo está saindo do episódio onde a água saiu da rocha. Onde Moisés tocou na rocha, a água saiu. E o povo está aqui em Refidim. Refidim significa lugar de descanso. Isso. Refidim significa lugar de descanso. Mas o que me chama a atenção é que o povo está em Refidim, eles beberam água, foram saciados a sua sede. Agora eles caminham. E o que acontece? Olha a primeira parte do segundo momento. Vai dizer assim, ó, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Preste atenção nisso. O povo tinha acabado de receber um milagre. A água saiu da rocha. Irmão, não foi uma mina que apareceu ali, não. Não foi não. Não foi uma mina que tinha naquela rocha, não. Deus fez um milagre, foi um sobrenatural de Deus. Foi Deus provendo para o seu povo. Ele fez água sair da rocha, o povo bebeu. Agora o povo está tranquilo, né? Está ali saciado a sede, mas de repente o inimigo se levanta. De repente a prova aparece. De repente eles estão diante de uma batalha. Sabe o que eu aprendi com isso aqui, irmãos? Que tem momentos que a gente está tão tranquilo, tem momentos que Deus operou, Deus nos abençoou, a gente está satisfeito, presbítero Moisés, e de repente aparece uma luta, e de repente surge uma provação do nada. É coisas que nos surpreendem em meio à caminhada. O inimigo apareceu do nada. E segundo está escrito em Deuteronômio, capítulo 25, no verso 17 ao 19, diz o texto que Amaleque, ele veio por trás, procurando arrebatar aquele povo que estava caminhando cansado, aqueles que estavam fadigados pelo calor escaldicante do deserto. O povo estava cansado caminhando e o inimigo ele vem por trás para pegar de surpresa. Ei, sabe o que a palavra de Deus está nos ensinando nessa noite? Nós precisamos estar, irmão, apercebidos. Nós precisamos estar acordados. Nós precisamos estar despertados nesta caminhada em rumo a Jerusalém celestial. Porque se a gente baixar a guarda, se a gente ficar não prestando atenção na luta e na batalha espiritual que nós estamos enfrentando, o inimigo vai aparecer, vai nos arrebatar e nos tirar da presença de Deus. Por isso a palavra de Deus diz: vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, ungindo como leão, procurando a quem possa tragar. O diabo, vosso adversário, ele é nosso adversário, é nosso inimigo. Ele anda em derredor, ungindo como leão, procurando a quem possa tragar. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz: sede sóbrios, sede sóbrios. Sede sóbrio. O que é sóbrio? É estar em alerta. É estar em alerta. Quem está em alerta nessa noite? Será que tem uma igreja que está alerta? É alerta o tempo todo. Por isso a Bíblia diz: orai sem cessar. Continua orando, continua buscando, continua consagrando, continua vindo para a presença de Deus, continua lendo a Bíblia, continua orando, continue buscando a presença dele. Quanto mais você busca, mais ele opera, mais ele opera, mais ele opera. Tem crente aqui nessa noite que tem estado numa peleja, numa batalha danada lá na tua casa. A luta está grande, a luta está grande, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer nessa noite: ó minha filha, ó meu filho, eu vou te dar vitória. É só estar percebido. Eu vou te dar vitória sim, naquela luta, naquela peleja que você está enfrentando. Eu vou te dar vitória, mas fique em alerta.
como se estivesse em uma férias. Não, estou tranquilo, não preciso me preocupar com nada. Tem gente que prega o evangelho assim. Aí o povo ele se acomoda, irmão. Nós nos acomodamos. Nós temos essa tendência a descansar demais. Não, eu só vou descansar agora. Aí para de orar. Aí para de jejuar, aí para de buscar. Não estou tranquilo, estou muito tranquilo. As distrações vai tomar conta, aí fica distraído com isso, com aquilo. Aí o que acontece? O inimigo vem com um sapatinho de algodão, ele vem devagarzinho, aí ele só vai entrando e minando a minha fé, e minando a tua fé. Ele só vai entrando ali, vai colocando uma coisinha, vai colocando outra, e a gente vai deixando a nossa vida espiritual de lado. Ei, mas Deus me trouxe aqui para liberar uma palavra para você nessa noite. Fiquem alerta e peleja nesta batalha. Sabe por quê? Porque Deus ele vai te dar vitória. Ele vai te dar vitória. Quantos podem receber aí, irmão? Quantos podem receber? Ele vai te dar vitória. Porquanto você está em alerta. O inimigo tenta destruir a tua casa, ele tenta destruir a tua família, mas ele não consegue, porque tem gente que ainda está marchando como o povo de Israel marchou naquele deserto. Aleluia! O inimigo ele veio de surpresa e pelejou contra Israel. O interessante, amados, é que quando o inimigo se manifesta, Moisés ele vai tomar uma atitude. Moisés vai dar uma ordem para Josué. Ele vai dizer para Josué: vai lá para a peleja, porque eu vou para o cume do alteiro. Josué, separa homens, seleciona homens para esta batalha, e eu vou subir para o cume do alteiro. E o bordão, ou outra versão, e a vara de Deus, ela estará nas minhas mãos. E o que Moisés faz? Moisés sobe para o monte, e Moisés ergue o bordão, a vara, e ali naquela posição de intercessão, Moisés está orando, intercedendo. Aleluia. E Josué está vencendo lá no campo de batalha. Aleluia. Uma primeira coisa que eu aprendo com isso aqui é que nós precisamos, guarde isso com você, leve isso com você daqui, levar as nossas guerras para cima. Repita comigo: leve as suas batalhas para cima. Mais uma vez, leve as suas batalhas para cima. Glória a Deus. Entenda uma coisa nesse texto. Aqui está acontecendo uma luta física. Está? Sim. Não podemos tirar essa parte literal do texto. Existe uma batalha física entre Josué, alguns homens com Josué, contra os amalequitas. Mas tem algo espiritual envolvido. Tem. Por que tem? Porque Moisés sobe para o monte. Porque ele sabe que ele precisa levar esta batalha para cima, para entregar a guerra na mão daquele que está em cima. Aleluia. Quem é aquele que está em cima? É o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Moisés entende que ele precisa subir o cume do alteiro e interceder por aquela peleja. Porque, irmãos, entenda, quando no princípio eu disse algo aqui, Deus estava fazendo o quê? Deus estava tirando o Egito do coração do povo e estava fazendo o povo depender
intercessão, aleluia, quando você está na posição de intercessão pela tua casa, pela igreja, por aqueles que estão precisando de uma intervenção divina, você se coloca na mesma posição que Moisés se colocou no cume daquele alteiro, aleluia. E quando o irmão está na posição lá em cima, intercedendo, Deus está dando vitória lá na tua casa, Deus está dando vitória lá na tua família, Deus está dando vitória no meio da igreja. É quando você se coloca na posição para buscar a presença de Deus, irmão. Olha que coisa espiritual nós estamos aprendendo nessa noite. A nossa batalha, a nossa luta, ela não pode ficar só no campo da carne, não. Ela precisa subir um nível, e esse nível é um nível em cima, ou seja, buscar o recurso do céu, é um recurso do alto, é um recurso de Deus. Será que tem alguém aqui nessa noite que está entendendo o que Deus está falando? Quando você sobe, quando você vai até em cima, na região celestial, e diz: Senhor, eu não posso com aquela peleja, eu não posso com aquela batalha, Senhor, está acontecendo isso e isso. Aí Deus, ele vai agindo, Deus, ele vai agindo, Deus, ele vai pelejando, Deus, ele vai pelejando por minha vida e por tua vida. Essa batalha que você está enfrentando, Deus quer te usar nessa posição de subir em cima para Ele trabalhar lá embaixo. Tu vai entender algo agora forte e sobrenatural que Deus tem colocado no meu coração. Essa tarde eu estava orando por esse texto, orando para que o Senhor viesse abrir meus olhos espirituais, iluminando meu entendimento para que eu possa pregar. E entenda uma coisa: enquanto você está na posição de buscar, de orar, de interceder, tem gente que ainda não caiu porque você está orando. Tem gente que ainda não parou porque a posição que você está mantendo está agindo lá na tua casa. Estou sentindo a presença dele, estou sentindo a presença dele aqui nessa noite. Tem gente que ainda está orando, está buscando, e o Senhor está dizendo para ti nessa noite: ó minha filha, ó meu filho, eu estou operando por intermédio da tua oração. O inimigo queria levar para a copa, o inimigo queria desviar, isso era a intenção dele, mas como minha serva, tu estava orando, eu estou operando, eu estou operando, eu estou operando, eu estou operando, assim diz o Senhor, eu estou operando lá naquela causa. Sentir a presença dele aqui, tem graça de Deus sobre a tua vida nessa noite. Faça assim com a tua mão, faça assim com a tua mão, faça assim com a tua mão, isso é profético, irmão. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus está derramando graça nessa noite para você continuar orando, para você continuar no alto, buscando a presença dele. Deus está derramando graça. Você vai vencer essa causa. Você vai vencer, você vai vencer. Você recebe aí, recebe, você que está ligado, recebe aí, recebe da parte de Deus aí. Ele está derramando graça. É graça, é graça, é graça para vencer. Glória a Deus. Enquanto você manter a posição, tu não vai perder essa luta. Ei, tu não vai perder essa batalha. Tem gente que talvez já chegou para você e disse: para que você ora tanto? Para que você jejua tanto? Para que você busca tanto? Eles não entendem que você está na posição onde Moisés subiu, porque dependia disso para vencer a batalha. Sabe por quê, irmãos? Sem a ajuda do alto, a gente não vence batalha. Não adianta. Moisés sabia disso, que dependia de Deus para vencer aquela peleja. E o próprio Deus, ele estava ensinando isso mais uma vez o povo, porque o povo de Israel, não preste atenção, assim como tem muito crente por aí, tem crente que é murmurador, tem crente que reclama muito, irmão, não gosta nem de ouvir pregação, fica falando, reclamando. Tem gente assim, irmão, assim como o povo de
mais uma prova para eles. Temos amalequitas vindo por aí. Temos amalequitas vindo por aí. Vamos ver como que eles vão reagir. Aí Moisés, com a atitude de Moisés vai ensinar o povo. Ele vai subir para o monte, vai interceder, ensinando para o povo depender de Deus. E Moisés sobe para o cume do outeiro. Mas Moisés começa a interceder, a mão de Moisés começa a cansar, ficar pesada. Irmãos, eu acho que interessante, super interessante isso aqui, porque em meio à batalha, em meio à peleja, tem hora que nós cansamos. E eu não falou uma heresia. Eu falei, não, Deus, isso é bíblico. O cansaço é natural, sentimos. Porque aqui, irmãos, eu creio que não tem nenhum super crente, hein? Não tem. Você pode ler a Bíblia, você pode jejuar, você pode buscar de noite. Nós estamos sujeitos a sentir um peso. Moisés, ele sentiu um peso ali. Não foi apenas daquela vara que ele estava segurando no bordão, não. Moisés sentiu o peso da intercessão, o peso da batalha espiritual. Tem hora, irmãos, que o crente ele fica assim, a um esgotamento espiritual. Você vê por aí quantos crentes, quantos pastores, irmãos, missionários, têm a mesmo tirado as suas vidas, tem suicidado. Sabe o que é isso, irmão? Porque não tinha fé em Deus. Não é isso não, irmão. É o peso, é o esgotamento espiritual. Tem hora, irmãos, que nós estamos sujeitos a se esgotar espiritualmente. E quando a mão baixava, o inimigo prevalecia. É por isso que eu te digo algo nessa noite: não baixe as tuas mãos. Não baixe as tuas mãos. Baixar as mãos significa parar de orar. Baixar as mãos significa deixar de buscar a presença dEle. Se eu parar de buscar a presença dEle, o inimigo vai vencer lá no campo de batalha. Hein? O inimigo vai vencer lá. Quando Moisés baixava as mãos, lê o texto, Josué perdia. O povo perdia, Amaleque prevalecia. Quando eu baixo as mãos, eu estou abrindo uma brecha para o inimigo entrar. Eu estou criando facilidade para o diabo me lançar fora da presença de Deus. Por isso, irmão, nessa noite, sai daqui com essa convicção. Você não pode baixar as mãos. Você não pode baixar as mãos. Você não pode baixar as mãos. Você não pode parar de orar. Você não pode parar de buscar a presença do aquela batalha, você vai vencer ela com as tuas mãos levantadas na oração, no jejum. Isso, aquela peleja que você está passando lá vai ser vencida com a tua oração, igreja. Servos do Senhor, servas do Senhor, fiquem ligados nessa noite, porque esta palavra que eu estou pregando aqui, você vai precisar dela lá na frente. Você vai precisar dela lá na frente. Estou sentindo a presença dele aqui. E as mãos dele baixavam e o inimigo prevalecia. Arão e Ur, perto de Moisés, vai ter discernimento. Irmão, nós precisamos ter discernimento. Discernimento. Qual foi o discernimento? Eles estão olhando para o presbítero Moisés, para Moisés, olhando e vendo. Peraí, quando a mão dele baixa, Amaleque prevalece. Está perto, mas está tendo discernimento. Tem gente, irmão, que está dentro da igreja, desculpe dizer isso, mas não está nem aí para a palavra, não está nem aí para quem Deus está falando, não tem discernimento de nada, irmãos. Vem vazio e volta vazio. Está aqui com o ouvido tampado. Não estou dizendo os irmãos não, mas tem gente assim, irmãos. Infelizmente tem. Mas Arão e Ur estavam ligados. Ei, eu preciso ficar ligado. É preciso estar ligado. Eles estavam ligados no que estava acontecendo ali no monte. Peraí, Moisés está precisando da nossa ajuda. Ei,
Olha o discernimento. Moisés está precisando de nós. E eu acredito que Moisés também aprendeu uma grande lição ali, que ele não tem como segurar aquela vara sozinho. Tem gente que a gente faz a obra sozinho, prega sozinho, canta sozinho, dirige sozinho, acha que tudo é sozinho. Não é não, tá? Não é não, tá? Nós precisamos de ajuda. Eu preciso, o obreiro precisa, todos nós precisamos. Não tem esse nem aquele que vai dizer, não, eu toco o barco sozinho. Não toca não. Precisa de ajuda. E Arão e Ur vai perceber isso. Peraí, ele precisa. Agora, irmãos, imagina uma coisa, irmãos. Se eles pensassem assim, não, ele que se vire para lá. Hã? Se eles pensassem, não, ele que está com a vara na mão, o cajado está na mão dele, ele é o líder, não é? Moisés era o líder. Cajado na mão, bordão na mão, ele que é o líder, ele é o líder, deixa ele se virar para lá. Ele que se vire, não. Arão e Ur, eles tiveram união naquele momento. Eu vou repetir. Eles tiveram uma consciência de união. Aquilo que Jesus disse em João, no Evangelho, capítulo 17, quando Jesus intercede pelos discípulos, a intercessão, a oração intercessória de Jesus, e que eles sejam um. Ó Pai, assim como eu, o Senhor é, que eles sejam perfeitos em unidade. Aleluia, aleluia. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que isso significa? É união no meio da prova e da luta. Tem crente que está precisando só do teu apoio. Tem crente, irmão, que está precisando só da tua ajuda. Assim, quando você vê um caindo, não pisa por cima, não. Se você vê um irmão fraco na fé, ele está desviando, não pisa, não fale mal dele, não. Ore por ele, ore por ela. Ajuda ele, ajuda ela. Coloca a tua mão sobre a mão dele, sobre a mão dela e levanta para cima. Porque para jogar para baixo não tem muitos, para apontar tem muitos. São poucos que são como Arão e Ur. São poucos, irmãos, mas eu creio nessa noite que aqui tem Arão, tem gente como Arão e Ur. Será que tem? Será que tem? Tem a consciência que precisa ajudar. Precisa ajudar. Não pense assim, não, se fosse eu fazia melhor, se fosse eu pregava outra mensagem, se fosse eu cantava um hino melhor. Não pense assim, não. Ore por ele, Senhor, usa ele, usa o pregador, usa o dirigente, usa o presbítero, usa o diácono, usa aquela irmã, usa aquele irmão, Senhor, usa, apoie na oração, apoie, levanta a mão dele e dela. Foi o que eles fizeram, irmãos. Levantaram as mãos. E a Bíblia vai dizer que assim foi desfeito Amaleque ao fim da espada, porque Moisés continuou com as mãos levantadas, porque um segurou de um lado e o outro segurou do outro, colocou uma pedra, Moisés sentou e assim continuou a peleja até o final. Aleluia! E o povo de Deus venceu. Olha uma coisa interessante, Josué, ele precisou de Moisés, Moisés também precisou de Josué, porque Josué estava lá na peleja, e Moisés também precisou de Arão e de Ur, ou seja, um precisou do outro. Olha a lição que Deus estava ensinando, aleluia, e ambos, todos eles dependeram de Deus, aleluia. Aquela vitória ali foi uma vitória em grupo, houve ali uma vitória em grupo. E o que isso nos ensina? A igreja, irmão, ela só vence assim. Quantos creem nisso? A igreja, ela vence unida, é unida. Deus poderia ter enviado ali anjos para vencer aquele exército, como Deus fez em outros contextos. Apenas um anjo venceu vários soldados, mas aqui Deus, ele não queria que anjo naquela batalha, ele queria o seu povo. Sabe por quê? Porque Deus, ele tem prazer de usar o seu povo. Deus tem prazer de te usar. Você pode receber, vai ser através de você, da igreja, do teu irmão, que você vai vencer essa batalha.
batalha. Se você estiver passando uma peleja, você não está aguentando, vira para um irmão, uma irmã de confiança, ou para o presbítero, o dirigente, o presbítero, o pastor, ou seja, pede ajuda, fala, eu preciso de ajuda, porque a gente vence desta maneira. E após a vitória, resumindo, Moisés, ele vai lá e vai levantar uma bandeira. Jeová é a nossa bandeira. Jeová Nissi, que significa, irmãos, que a nossa vitória, ela vem do Senhor. Aleluia. Deus, mais uma vez, Ele estava ensinando aquele povo que a vitória, ela vem dele. Fica de pé nessa noite. Eu quero fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração, não sei qual peleja, qual batalha.